e você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast, um local com muita informação relevante aqui para o nosso mercado, para a nossa região. Hoje aqui com Felipe Miller, meu co-host. Mais uma vez, Estamos aí. E um convidado super especial, o Renato Alves, uma sumidade no assunto memória, funcionamento de cérebro. A gente vai falar de muita coisa, são mais de 26 anos de estrada aí, Renato. Isso, obrigado pelo convite, grande prazer. E se tem alguém muito esquecido aqui, hoje é o dia de falarmos sobre isso, como evitar as falhas de memória. Olha aí, isso aqui é uma pegadinha, não foi um convite para podcast, foi uma consultoria gratuita. Vai fazer diferença no nosso dia a dia, né? É conteúdo à beça. A gente vai, no decorrer do podcast, vai trazendo, porque o teu currículo é extenso. Sim. Se quiseres colocar algumas características, tu és campeão, bicampeão. Sim. Demi, então, em primeiro lugar, agradeço pelo convite, é um prazer sempre poder ter um espaço para a gente poder divulgar nosso trabalho, os livros, os treinamentos e principalmente a mensagem, né? Hoje a gente está vindo de uma pós-pandemia, onde existem muitas queixas mesmo, mas muitas, de pessoas que contraíram a Covid, a Covid persistente, aquela mais crônica, e mesmo após superar a contaminação, as pessoas estão apresentando problemas de memória. Verdade. Aquela névoa mental, que é aquela, às vezes você tentar conversar e aí não vem uma palavra, ou então você se flagra assim, meio parado, né? O que eu vou fazer? O que eu vim buscar aqui? Então, muitas pessoas... Uma tela azul. Uma tela azul, né? Com problemas de memória. E não só isso, a gente está vivendo também uma epidemia de preguiça mental, né? Causada pelo hábito de utilizar memórias artificiais, os smartphones, calculadoras, hoje a inteligência artificial. Então, esse trabalho que eu venho desenvolvendo há 26 anos, ele já vem alertando desde um momento em que não tinha ainda o telefone celular. Ali as pessoas queriam memorizar um número de telefone, uma data de aniversário, né? Coisas assim, uma senha, né? Coisas que facilitassem o dia a dia delas. Hoje, com esse mundo mais informacional que nós temos, mais globalizado, as pessoas não querem mais saber de número de telefone porque o celular hoje resolve isso. Elas querem memorizar o conteúdo de um livro, elas querem memorizar uma aula que elas assistem, porque hoje as pessoas estão realmente descobrindo que o conhecimento é poder. Sim. Não é o maior que vence o menor, é o mais rápido que vence o mais lento. E a velocidade está em quê? No conhecimento. Então eu venho desenvolvendo esse trabalho de performance, de treinar a memória das pessoas nesse espaço de tempo, e tem dado certo, porque as pessoas que se submetem a um treinamento de memorização, elas realmente conseguem ter mais clareza no pensamento, quando busca uma palavra vem mais rápido, e isso torna ela um comunicador muito mais eficiente, né? Bacana. Um estudante mais assertivo, né? Um profissional muito mais sedutor, envolvente numa negociação, porque toda a base nossa de conhecimento e de desenvoltura está na memória, né? Sim. Quando você tem uma boa memória, você consegue desenvolver bem qualquer tipo de atividade. E hoje, assim, lógico, mais do que quando tu começasse lá atrás, a gente tem um monte de subterfúgios pro preguiçoso, digamos assim, mas que te podem colocar numa tremenda enrascada. Por exemplo, o camarada vai num debate político, lá a gente vê muito pessoal com ponto. Mas tu está dependendo de um terceiro te passar a informação correta, e mesmo assim existe um delay, né? Entre a pessoa me fazer a pergunta até que eu ouça a resposta, e se eu não souber, eu posso me atrapalhar nesse meio tempo. Eu estava numa aula de inglês esses dias conversando e comentando que tem uma marca de smartphone lançando um fone de ouvido que faz a tradução simultânea. Então, se eu estiver conversando contigo, tu fala comigo em outra língua, eu já escuto na minha língua nativa.
Mas vamos lá, se eu tiver sem sinal de internet ou se acabar a bateria, eu estou enrascado. Nada vai substituir tudo deles, a o base de conhecimento. dados nossa. Exatamente. Exatamente. Quando você começou a usar a calculadora, você terceirizou suas funções lógico-matemática. Claro que você não esquece como é que faz uma divisão, adição, Básico, subtração. Você sabe como é que se faz. Porém, por você fazer o tempo todo com calculadora, essa função no teu cérebro ela se torna mais lenta. Tá? E por se tornar lenta, você se torna dependente da calculadora. Quando você passa a usar bloquinho de anotação para escrever tudo, agenda, depois agenda eletrônica, gravador de voz, tem pessoas que vão em palestras e aí fica fotografando os slides, vão em show e fica ali filmando, Pô. ao invés de olhar para o artista e ter aquela experiência, não, ele fica o tempo todo olhando para a telinha dele, né? Você começa a terceirizar a tua memória. E aí, quando você vê o avanço da IA, da inteligência artificial, através de ferramentas como o ChatGPT, que te dá respostas prontas para tudo, você começa a terceirizar algo que é extremamente perigoso. Você terceiriza o seu pensamento. E isso provoca na pessoa uma preguiça de pensar. Assim como a gente tem preguiça de fazer uma operação matemática, né, ou preguiça de tentar memorizar algo, a preguiça de pensar, Demian, vai roubar teus sonhos, teus projetos de vida, porque você vai terceirizar essa função que é o que faz de nós seres humanos. E o que vai restar? Né? Então, para quem conhece programação e quem conhece como utilizar esses mecanismos, ok, será uma ferramenta maravilhosa. Vai auxiliar, vai te tornar mais produtivo. Porém, a grande massa não está pronta para isso. Eu acho que a gente está dando um passo à frente do tempo ao colocar essa tecnologia à disposição das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que repensar as nossas escolhas. Me lembro o clipe do Pink Floyd, dos aluninhos lá na esteirinha de produção, porque basicamente isso, tira a capacidade de entendimento, de interpretação, que hoje a gente sabe há muito tempo, aliás, é um problema sério com estudantes, de não saber interpretar as questões, né? Simplesmente aquela resposta automática. Então, tu já não tem mais a tua opinião formada. Tu vai pela massa, né? A gente, nos últimos tempos, tem visto isso cada vez com mais frequência, né? Esses dias até uma conhecida minha chegou em casa do trabalho, tava o filho dela fazendo a atividade da escola com a Alexia do lado, né? Perguntava e a Alexia respondia, então... A grande questão é a seguinte... No nosso sistema de educação, a escola te ensinou, em algum momento, a prestar atenção em sala de aula? A escola te ensinou a estudar e compreender uma matéria? Não. A escola te ensinou a memorizar aquilo que você estudou, guardar para lembrar no dia da prova? Porque é diferente memorizar e decorar, né? Exatamente. A escola te ensinou a transformar informação em conhecimento? Pois é. Então, como é que uma pessoa pode ter sucesso na vida, especialmente a vida acadêmica, se ela não aprendeu o básico? Então, a escola ela vem e traz apenas o conteúdo. Olha, você precisa estudar isso e a prova será nesse dia. Só que o aluno vai para casa e ele não sabe fazer o básico, não sabe estudar. O que é estudar? Né? Então, não sabendo o básico, dificilmente ele vai se desenvolver, dificilmente ele vai se tornar um grande profissional. E o que a gente vê hoje são pessoas com um belíssimo diploma colado na parede, colocado, né, num quadro, sim, numa moldura bonita, sem a menor noção do que é estudar, de como aprender, de como gravar um, sim, conteúdo na memória. Quer dizer, existe ali um castelo de areia na formação profissional no Brasil. E dá medo isso, porque hoje a régua é muito baixa para tudo, né? Sim. Aluno não reprova mais na escola, profissional entra em qualquer faculdade, são raríssimas as que ainda tem um vestibular que realmente filtre quem vai estar estudando lá. A própria certificação depois de uma OAB, ou, né, um CRM médico, está tudo muito baixo o nivelamento. Então, tu tem os profissionais medíocres, né? Eu, desde cedo, falo para os meus filhos, vai depender mais de vocês do que da faculdade, de se buscarem mais conhecimento, de se informarem mais. No meu tempo, fazer um trabalho de escola, tu tinha que reunir a turma e ir numa biblioteca pesquisar, se dá o trabalho de ler o livro, de achar o assunto ali. Hoje já vem tudo pronto, mastigado, né? É assustador, realmente. Eu escrevi um livro chamado Não Pergunte Se Ele Estudou.
Esse livro, quando eu escrevi, era para tentar ajudar os meus sobrinhos, né, que estavam no ensino médio, a estudar, né? Então, enquanto eu escrevia o livro, eu imaginava essas crianças sentadas na minha frente, contando, né, uma história, a história da minha vida, de como se deve estudar. E por que o nome do livro é Não Pergunte Se Ele Estudou? Que, inclusive, esse livro ficou, durante vários meses, em primeiro lugar na Amazon. Olha aí. É bem legal a história desse livro. Algumas editoras recusaram, eu falei, não, tudo bem, então eu mesmo publico. E eu publiquei e ficou em primeiro lugar, por quê? Se você é pai, você nunca deve perguntar ao seu filho se ele estudou. Primeiro pergunte se ele sabe estudar. E se você perguntar se ele sabe estudar, você vai se surpreender, porque a maioria não sabe como estudar. O que é estudar para a maioria das crianças? É você ficar repetindo a informação. Então a criança pega o texto e fica ali lendo e relendo, lendo e relendo, achando que isso é estudar. E isso, na verdade, é decoreba. Você consegue aprender algo, decorar algo que você não aprendeu ou que você não entende? Sim. Basta você colocar uma música, por exemplo, uma música árabe aqui, você ouvir essa música 500 vezes, você vai saber cantar a música. Porém, você não sabe o que está cantando. Né? Então, a decoreba funciona? Funciona, só que não é o melhor recurso. Então, estudar é um mecanismo cognitivo extremamente sofisticado que também a escola não forneceu para gente. Pois é. Como é que se estuda? Por onde eu começo? Então, a maioria das pessoas acha que estudar é ficar lendo. E nem sempre. A gente tem que ter um preparo anterior a isso. Então, não pergunte ao seu filho se ele estudou. Pergunte se ele sabe estudar. E se ele disser que não sabe, você vai ter que ensiná-lo a estudar para depois exigir. Tá certo. Porque toda vez que você pede para uma criança fazer aquilo que ela não sabe, e você insiste, mas ela não sabe, e você insiste, essa criança acaba criando uma repulsa, uma resistência ao estudo. Por isso que, para muitas famílias, a hora do estudo é a hora da briga. É a hora da guerra dentro de casa, né? Porque a criança não sabe como fazer aquilo e a mãe ela fica gritando, né? Histérica, insistindo, mas a criança não sabe como estudar. E o pior é que a escola não está ensinando. E os pais não sabem também. E os pais também não sabem. Às vezes não tiveram também Sim, esse exato. aprendizado, né? Não tem nem porque como... Uma decoreba pode ser muito útil, sim, na hora de decorar uma tabuada, né? Uma senha, Perfeito. um número de telefone, de repente até um determinado procedimento, né? Eu quero aprender a trocar o pneu do carro. O que eu tenho que fazer primeiro? Macaquear, afrouxar o parafuso? Aí, Sim. ok, mas para assuntos diversos, tu tem que fazer funcionar. Que a decoreba é uma memorização pela repetição. Sim. Então, muitas coisas você memoriza pela repetição. Só que as pessoas esquecem de um detalhe, Demian. Elas não compreendem aquilo que elas estão decorando. Então, antes de você entrar no processo de decorar uma tabuada, decorar uma poesia, decorar um texto, qualquer coisa, você tem que entender. O que é o entender? É você ler, interpretar e conseguir explicar com suas próprias palavras primeiro. Bom, então vamos lá. Esse texto diz respeito a isso daqui, tem esses personagens, essas datas, esses locais, etc. Ok, consigo explicar, mesmo que não seja idêntico ao que está escrito. Agora eu vou fazer um processo de repetição, né, sistemática, para poder ter esse texto como a letra de uma música na cabeça. Mas se você não compreende aquilo que você vai memorizar primeiro, essa repetição se torna um trabalho, assim, é o mesmo que enxugar gelo, né? Porque qualquer nervosismo que você tiver na hora de uma prova, na hora de uma apresentação, né, esse nervosismo vai fazer a tua memória sair de cena e você fica ali com a cara de ponto de interrogação. O tal do deu branco. O tal do deu branco, exatamente. Perfeito. Agora entendi essa questão, porque a partir do momento que tu realmente estudasse de verdade e compreendesse o assunto, por mais que dê branco no que tu decorasse, tu vai buscar, a informação tá lá. Então, tu Você busca consegue com outras improvisar. palavras, tá certo. Por que um ator consegue improvisar quando ele esquece uma fala? Eu já dei treinamento para muitos atores de televisão. Por que ele consegue improvisar? Porque, embora ele não lembre exatamente a frase que ele precisa dizer, ele sabe o que ele está fazendo na cena. Claro. E aí ele consegue adaptar. Perfeito. E na prova é a mesma coisa. Às vezes você não sabe a resposta precisa ali de uma... Mas você consegue ajustar o texto, adaptar e o professor vai ver, pô, ele entendeu o que ele queria dizer.
tá certo? Então, esse mecanismo de memorização da decoreba, ele funciona, só que tem esses requisitos aí. Né? E aqui, assim, para quem de repente não está entendendo que história é essa, mas vamos lá. A gente fala aqui do mercado local, dos profissionais, se aplica a qualquer profissão isso, mas vamos falar especificamente de um corretor e de repente não estuda o imóvel que ele vai apresentar para o cliente, ou não estuda a vida do cliente que ele está atendendo, foi pesquisar o que esse camarada faz da vida, né, a família, ou como é o imóvel, como é o edifício, aí chega na hora, só sabe o básico, aqui é a sala, aqui é o banheiro, e não consegue estender o assunto ou discorrer a respeito do que aquilo vai suprir na vida do cliente, né? Então, Exato. a importância de ter conhecimento profundo do que for fazer. Uma das frases mais importantes para qualquer profissional vem de Tony Robbins, que diz que qualidade de vida é qualidade de comunicação. Tudo que você conquista na sua vida, seja no âmbito profissional, familiar, acadêmico, social, religioso, tudo que você conquistou na tua vida está intimamente ligado à tua qualidade de comunicação. Então, se você está plenamente satisfeito com tudo que você tem conquistado, isso significa o quê? Que você tem sido um excelente comunicador. Você tem levado a tua mensagem, as pessoas estão compreendendo e aderindo às suas ideias. Se você tem sofrido muito para conquistar as coisas ou não consegue conquistar nada do que você planeja, significa que você precisa melhorar a questão da comunicação. Aí você pergunta, Renato, e qual é a base da comunicação? É a nossa memória. Então, se eu sou um corretor de imóveis e eu estou apresentando um imóvel para um cliente e o cliente faz uma pergunta técnica e eu não tenho a resposta na ponta da língua, eu passo o quê? Eu passo insegurança. Claro. Esse cliente vai ficar desconfiado. Olha, esse corretor está escondendo alguma coisa de mim. Exato. Simplesmente por não ter aquele dado técnico gravado na memória dele. Então, a falha na comunicação tem a ver com a memória? Sim, tem a ver com a memória. Quanto mais você usa a memória, melhor ela fica. Quanto menos você usa a tua memória, infelizmente, você não vai passar a credibilidade. A questão da nossa profissão, acho até o achismo, né? O acho até. Isso incomoda muito essa insegurança, né? Tu não ter na cabeça Exato. realmente o que é, ou como funciona. Para quem estuda comunicação, a palavra acho é perigosíssima. Você não pode dizer que você, né? Ou você dá uma resposta mais coerente, mais precisa, ou você evita o acho. Eu acho que tem 3 banheiros. Mas espera aí. Vai fazer É diferença. melhor dizer assim, vamos verificar? Exatamente. Vamos verificar. Não vamos sei, ver. mas vou buscar informação. Olha, eu não sei, mas eu vou entrar em contato agora mesmo e te responder. Esse eu acho, resolver com eu acho as coisas, você não está resolvendo nada. Essa profissão é complexa, né? Principalmente quando pega um nicho de investidores, né? Ah, Felipe, quanto que vai valorizar esse imóvel no ano? Acho que... Pô, mas acho... Eu quero o número, né? Não, a gente tem uma base estatística que dos últimos anos valorizou de X a X, né? Tu já tem uma Passa a informação. informação, o crédito pro cara. Essa preparação, né? Eu gosto muito desse mundo da comunicação, principalmente quando você vai dar uma palestra, fazer uma apresentação que diz que para você dar uma palestra de 1 hora, você tem que estudar 40. Né? Caramba. Então, por quê? Porque onde é que as pessoas pegam você no pulo? Quando elas dizem assim para você, fale-me mais sobre isso. Não, uma vez eu fui fazer uma palestra para médicos, né? Eram 77 médicos na sala. E para mim foi desafiador, porque eu sou um mnemonista, né, profissional, eu não sou um médico, né? Eu tenho formação em neurociências, tudo, mas eu não sou um médico, né? E eu comecei a fazer a minha exposição, falar sobre as técnicas de memorização, e de repente um médico, um senhor até, acho que era um dos líderes do grupo ali, ele levantou o braço e disse, professor, gostei muito dessa teoria que você desenvolveu aí. Por favor, fale-me mais sobre isto. Então, se você é aquela pessoa que ensaia só aquela fala que você vai fazer ali, só decorou ali o parágrafo e você se vê diante de uma coisa, aí você é pego no pulo, né? E ali não, eu pude desenvolver, eu pude discutir, pude elaborar muito mais ainda aquele assunto, que é gostoso você poder falar um pouco mais, né? A pessoa te dá a oportunidade de falar mais do que você se programou. Porque se foi sincero da parte dele, ótimo que tu te deu espaço, e se foi na malícia, na maldade, melhor ainda. Melhor ainda.
comprovasse o teu conhecimento na área. Exatamente. Então é muito legal esse poder se preparar, né? E as pessoas têm fugido muito disso, né? De você chegar na tua casa e você estudar um pouco mais, ler um bom livro, assistir um documentário, né? Se inteirar sobre a sua profissão. Eu gosto de uma frase de Domenico De Masi, que ele dizia que o homem que trabalha não ganha dinheiro. E quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, é aquela frase que você lê, você passa por ela, aí você, opa, deixa eu voltar aqui. Que história é essa, né? E eu falei, como assim o homem que trabalha não ganha dinheiro? As pessoas trabalham, arrancam sangue, suor, lágrimas para trabalhar. Aprendi que o trabalho enobrece o homem. Enobrece para pagar os boletos ali no final do mês para ter alguma coisa e ele vai dizer que o homem que trabalha não ganha dinheiro. Como assim? Aí eu fui ler a tese dele. E tem um livro chamado O Ócio Criativo. Né? Eu lembrava do autor, mas o livro. O Ócio Criativo. Eu fui ler o livro, entendi. Ah, então tá bom. Se você acorda às 5 da manhã, se arruma, sai de casa, pega ônibus, metrô, transporte, né? Chega no trabalho, trabalha feito um condenado. Sai do trabalho às 18, ônibus, metrô, chega em casa cansado, quebrado, ainda tem que cuidar da casa, fazer janta. E você vai parar ali pelas 11 da noite, exausto, e deita para dormir porque não tem tempo para mais nada, não tem energia para fazer mais nada, e você ganha um salário mínimo por mês, você está condenado a ganhar um salário mínimo por mês enquanto existir esse emprego. Ele dizia. Nos dias atuais, Elon Musk já tem um substituto barato para colocar no né? teu lugar. Aí. Então, o Domenico De Masi ele diz o seguinte: o ócio criativo, você tem que pegar os momentos de ócio que você encontrar, que é a ociosidade. Estou sem fazer nada agora, o que eu faço? Né? Você vai investir o quê? Em conhecimento. Lendo bons livros, assistindo um podcast maravilhoso como esse daqui, vendo um documentário, porque tudo isso ajuda você a abrir a tua mente, expandir tua visão e você começar a enxergar oportunidades. Fala, opa, peraí, tem uma oportunidade aqui. Então, eu não preciso ficar limitado a ganhar R$1.400. Claro. Eu começo a galgar novos níveis aí de prosperidade. Por isso que é essencial você fazer do seu tempo, né, ocioso, momentos em que você vai aprender. E não precisa ser nada pesado. Né? Ler um bom livro, né? Você assistir um bom podcast, um documentário, um programa, isso é gostoso de fazer quando você está, quando faz parte do teu plano de vida. Claro. Né? Olha, eu preciso evoluir. Né? É o seu propósito. Eu preciso evoluir, eu preciso estudar, eu preciso aprender. Tem um amigo meu que é um médico, autor também, o Roberto Chiniachiki. Sim. E o Roberto, maravilhoso, né? Ele diz uma frase que também me pegou assim, ele falou, Renato, o sucesso está naquilo que você faz depois das 18. Olha aí. Né? O sucesso está no que você faz depois das 18. Ou seja, chegou do trabalho, o que a maioria do povão vai fazer? Toma um banho, senta no sofá, pega a rede social e fica ali. Curtindo foto, vendo videozinho e tal. Ou assiste um Jornal Nacional, uma novela. Uma novela, uma série. E aí a pergunta é, o que você melhorou como um profissional depois de ter visto tudo isso? Nada, zero. Mas nem como pessoa, não? Então o Roberto fala assim, olha, cara, depois das 18, faz uma pós-graduação, faz um curso online, estuda, aprende, lê um livro, porque é isso que vai mudar o teu jogo. É isso que vai fazer você ganhar mais, ter mais oportunidades, chamar mais atenção. Né? Por exemplo, quem lê, quem gosta de ler, né? E começa a ler bem, quem lê bem, fala bem. Quem lê bem, escreve bem. Quem fala bem, escreve bem, é porque articula bem as ideias. Quem articula bem as ideias consegue chamar a atenção nas rodas de conversa. Quem chama atenção é automaticamente alçado à posição de liderança, de líder. Quem é líder é ouvido, quem é líder consegue colaboração, quem consegue colaboração ganha mais dinheiro. Perfeito. Então, se você perguntar para mim, Renato, é possível enriquecer lendo livros? Sim, se você fizer uma leitura decente, consciente, memorizando, conhecendo, transformando esse conhecimento, tá? E transmitindo essa mensagem, você vai, de alguma forma, naturalmente, você vai converter esse conhecimento em dinheiro. Vai melhorar a tua performance, né? Você vai melhorar a tua performance, vai chamar a atenção e as pessoas vão enxergar em você uma pessoa com potencial.
E hoje não tem desculpa para não fazer isso, né? Tu tens lá no teu canal, eu não sei quanto é que está batendo hoje, mas mais de 450 mil inscritos. Tem, exatamente. Quase pessoas 500 mil. Que estão buscando esse conhecimento. E está no canal, além dos cursos que tu promoves, mas tem esse conhecimento gratuito. No YouTube, tu podes buscar, na própria internet, alguns livros em PDF. Né? Não tem desculpa, não tenho dinheiro. Um Wi-Fi todo mundo consegue, um celular todo mundo tem. Então, tem como buscar isso na tua hora do ócio criativo. Né? Exatamente. Está disponível. A gente vive hoje um momento único na história da humanidade. Todo o conhecimento produzido pela humanidade na ponta dos dedos. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, a gente vive esse paradoxo. Eu tenho todo o conhecimento da humanidade, em todos os idiomas, em todas as línguas, acessível. Porém, do outro lado, eu tenho uma mente preguiçosa, cada vez mais preguiçosa. Então, hoje, a luta mesmo é de ter... É o que eu falo nesse livro, é foco e disciplina. O que é o foco e disciplina? O foco é ter um objetivo, porque muita gente mistura foco com concentração, né? Sim. Fala assim, o foco é ser mais concentrado. Não, foco é objetivo. A tradução, né, do significado da palavra foco é meta, objetivo. E disciplina. Então, concentração não. Concentração é você manter a tua mente fixa num único ponto. Tá? Então, o que é ter foco? É você ter um objetivo. E disciplina é você fazer o que precisa ser feito do jeito certo, custe o que custar, para você atingir aquele objetivo. Então, hoje, o que falta para as pessoas é isso. É a força moral de dizer assim, olha, eu tenho conhecimento que eu preciso à disposição, muitas vezes de forma gratuita, ou muitas vezes você investe, você paga para aprender mais rápido. Porque qual é a diferença do conteúdo hoje na internet e de um mentor, de um professor? É que o professor ele já faz uma curadoria e traz para você aquele método. Então, às vezes, vale a pena você investir porque você acelera etapas. Claro, é mais personalizado. Às vezes não tem tanto tempo Do que você também. ficar ali na internet. Então, curso online é ok você fazer. Porque às vezes você, em 20 dias você resolve um problema que você ficaria 2 anos ali pesquisando. Né? E aí você colocar isso em prática. Aplicar. Então, essa força moral de dizer assim, olha, eu vou fazer isso acontecer, custe o que custar. Isso que está faltando para as pessoas. As pessoas simplesmente elas veem o tempo passando, veem as pessoas, outras pessoas conquistando uma série de coisas, os amigos passando, conquistando, viajando, e você fica ali, meu Deus do céu. O que é que eu fiz de diferente, né? Todo mundo consegue, menos eu. Por quê? Porque você está sem força moral. Você não tem disciplina, não tem foco e disciplina. Fica horas no TikTok ali, fica assistindo novelinha, enquanto podia estar... A nossa profissão acontece muito isso, né? Tu passa ali por imobiliárias e tudo, o pessoal dentro do escritório, muitas vezes o celular na mão. Sentado ali no... Às vezes podendo fazer N coisas, lendo livros, ou enfim. Ou propriamente eu falo bastante lá pro pessoal do escritório, vai pra rua. Vai num café, vai num shopping, se comunica. Ali está o teu cliente, Se né? abrir para o mundo, né? Exatamente. Tá o teu Network. cliente. Hoje em dia também o mundo digital acaba focando muito nisso, né? Pagar para vir lead, pagar não sei o quê. Mas ninguém muda a rotina para realmente puxar uma pessoa ou... E a própria questão de fazer um curso, de tu interagires com outras pessoas que estão lá em busca do mesmo objetivo, né? Que é o conhecimento. De repente, cada uma para aplicar na sua área. Mas já também é interessante, porque além do palestrante, além do professor ali, tu podes, de repente, estar trocando ideia com outros profissionais e ampliando a tua gama de opções, né? Poxa, mesmo sendo outra profissão, de repente, conversando com pessoas diferentes, tu traz novas informações que podes adequar à tua realidade. Enquanto que se tu estiver ali só numa rede social ou só tu e a tela, tu não tem opção. Tu vai aceitar aquilo e acabou, né? Claro. É o famoso network. Você ser interessante sem ser interesseiro. Você chegar na pessoa e se comunicar, oferecer uma ajuda, abrir um pouquinho mais o seu campo. Porque o mundo hoje é uma grande vitrine. Né? Esse podcast é uma vitrine. Claro. Né? As pessoas podem estar conversando com o Felipe, de repente, esse cara tem uma imobiliária, estou precisando de... Né? E aí ele vai te procurar, o DM é a mesma coisa, ou até o meu trabalho. Então, o tempo todo nós estamos numa vitrine. Desde a forma como você se veste, a forma como você aborda as pessoas com gentileza. E outra coisa, tem também o problema de estarmos o tempo todo sendo filmados.
Ah, sim. Né? Por exemplo, vocês são pessoas públicas, o Demian tem canal na internet também, é uma pessoa pública, eu sou uma pessoa pública. Esses dias eu estava no shopping, no Balneário Shopping, com a minha esposa, aí eu falei, bom, vamos tomar um cafezinho, né? Aí fomos na loja da Balduco. Sim. Né? Sim. E ali tem um panetone na chapa, assim, eu gosto desses negócios, né? E aí pedi ali um cafezinho, um panetone, a esposa também. E aí, conversando normal, né? Coisa de casal. E aí, quando eu chego na minha casa, eu recebo uma mensagem no Instagram, né? E aí essa mensagem dizia assim, ó, oi, professor, tudo bem? Nossa, eu vi você lá no shopping agora, eu estava numa mesa atrás de você, né? Você com a sua esposa, e eu queria até abordar para cumprimentar, mas aí eu fiquei com vergonha e não abordei. Eu falei assim, caraca, olha o perigo. Sim. Né? Tudo bem, é uma pessoa querida, né? Gentil, Claro. a gente, né, conversei, atendi ela pelo Instagram, mas imagine se eu tivesse brigando com a minha esposa. Imagine se eu tivesse maltratando, por exemplo, um garçom. Sim. Né? E essa pessoa está ali, olha só como é que é. Esse filme Deixa eu aí. filmar esse negócio aqui. Acabou 26 anos de carreira. Então, postagem. ser gentil hoje, né, ser educado com as pessoas, ter esse centramento, né, esse equilíbrio, tem que ser algo que você tem que investir também. Tem pessoas hoje que são estressadas, né, e esse estresse leva a desenvolver reações não pensadas, né, impensadas, e essas reações acabam muitas vezes comprometendo a vida dela para sempre, né? Você pega esse meme que está correndo na internet, meme não, essa Sim, história da menina do janela do avião, avião. da janela do avião. Veja, do dia para a noite, uma pessoa destruiu a carreira dela de advogada e a outra foi alçada ao posto de diva. Celebridade, mas Claro. poderia ser o inverso ali. Sim, a intenção da advogada foi destruir, Foi destruir a moça. a imagem da menina e acabou se destruindo. Então, eu acho que a rede social, ela nos expõe hoje muito, e ao nos expor, nós realmente temos que trazer os valores Claro. básicos e de sermos seres humanos mesmo, tratar bem as pessoas. Eu vejo o pessoal explorando bastante como essa menina pode aproveitar essa exposição tremenda que ela teve, trazendo essa questão de ser centrado, né? Equilibrada. E o que eu achei muito interessante foi uma abordagem que fizeram em cima dessa situação, de que por que ela virou celebridade? Não é só por raiva da mãe que mima demais o filho, não é por ela ser tão centrada, é por ter sido uma mulher que teve coragem de dizer não. Porque hoje está tão difícil, ninguém sabe mais dizer um não. E ela pagou pelo assento, é dela, eles tinham outras janelas. Não vou ceder porque tá chorando, fazendo birra. Cara, essa história daria um TCC de pós-graduação, assim, né? Você pode trabalhar vários fatores ali, né? O equilíbrio, a questão do dever moral que a mãe tinha que aprender a educar o próprio filho, né? Tem várias coisas aí, né, que poderiam ser exploradas ali numa tese de doutorado, se bobear. E hoje essa questão de rede social é exatamente, ali a tentativa dela foi de destruir uma pessoa anônima. A gente tem vários outros exemplos. Esses dias eu estava assistindo do Primocast, de um sócio do G4 também, que uma postagem que o cara fez mal explicada, ele foi no embalo ali, importância de ter, né, aquela parada de raciocinar e falar antes, ele postou uma situação de CEO mulher, coisa boba, depois ele se explicou que... Eu vi isso. E acabou com a carreira do cara. Quer dizer, acabou não, mas assim, ele teve que se demitir. Se explicar muito bem para... Pagar uma assessoria tremenda de gestão de crise. Né? Então, assim, hoje a vida está nesse sentido mais cruel do que nunca, porque alguma coisa que antigamente tu fizesse pequena, a tua roda de amigos, tua família ficaria sabendo. Hoje o mundo inteiro toma conhecimento. Cara, é muito interessante, né? Vocês trabalham com clientes que vão, de repente, na empresa de vocês. E a gente não tem, muitas vezes, consideração, sabe, a jornada toda do cliente. Então, a mulher, ela falou, poxa, hoje eu vou ver o preço de um apartamento. Ela levantou, ela sonhou, ela tomou um cafezinho dela, ela foi lá, tomou um banho, passou o batom, escolheu uma roupa, arrumou o cabelo. Cara, tudo isso é consideração. A gente tem que respeitar isso como empresários. Sabe, ela foi lá, né? Sabe Deus o que ela passou para chegar até tua loja, sabe? E chegando lá, de repente tem um vendedor ali, um corretor com má vontade, né? Julgando pela aparência.
Né? Então a gente tem que ter consideração. Hoje é um privilégio muito grande uma pessoa sair da casa dela e entrar no teu estabelecimento. Com certeza. Considere-se um privilegiado. Exatamente. Se parou na porta para olhar, pô, ponto para você. Se ela entrou, meu amigo, Estenda um tapete vermelho. pede licença, olha, dá licença só um pouquinho, entra lá no banheiro, ajoelha, Agradece. agradece a Deus, porque hoje é um privilégio. Verdade? O mesmo vale para a tua rede social. Né? A pessoa parar, olhar uma postagem sua e entrar na tua rede social, cara, você tem que ser muito gentil ali com a pessoa. Se a pessoa fizer uma pergunta, tem que ser gentil com ela na resposta, sabe? Então, essa coisa da gentileza faz diferença Total. hoje em dia. Pra tudo, né? Tem uma história que eu morava no interior de São Paulo e ali numa cidade chamada Tupã, próximo a Bastos, né? Bastos é a famosa terra do ovo, né? A capital do ovo no Brasil. Muitas granjas ali, muitos fazendeiros ali poderosos, né? Com muito dinheiro. E aí conta a história que um japonês, né, chegou numa concessionária da Volkswagen e aí falou assim pro vendedor, e aí roupa suja assim, do sapatão, tal, veio do O trabalho. dia dele. Eu quero ver Go Special. E aí, aquela época que tinha aqueles Gol bem Sim. básico mesmo. Aí o vendedor falou assim, tem o Gol Special. Preço do televisão. Aí o vendedor, não. Preço da televisão é em São Paulo, em outro lugar. Aqui o preço é esse aqui. Não, mas faz preço do televisão. E o vendedor, não. E aí já julgou pela aparência, foi tratando mal. Esse japonês agradeceu, foi numa cidade vizinha e comprou 20 carros à vista. Então, é essa coisa de julgar as pessoas pela aparência, né? Sim. A gente não pode. Então, a gente tem que entender, conversar, entender o cliente para poder trazer aquilo que ele precisa. Hoje, quando eu ouvi o carro do ovo tá passando na sua rua, se for um Gol Special, eu vou lembrar dessa história. O preço do televisão, não tinha na internet ainda. A gente vai aproveitar, fazer um breakzinho agora para trazer o imóvel em destaque. Na volta, vamos aproveitar esse teu gancho de que tu morasse em São Paulo, saber por que é que o Renato veio parar aqui em Balneário Camboriú e trazer também um pouco de dicas aí sobre redes sociais e tudo mais. Vamos falar sobre isso. Bastante. Vamos dar uma olhadinha no imóvel em destaque, então voltamos já. Bem-vindos de volta, esperamos que tenham gostado do imóvel, estamos nós dois aqui prontos a atendê-lo, para visitar, para negociar. É isso aí, só nos chamar. Opa! Estamos à disposição, né, Demian? Sempre. Sempre. E agora, entendendo mais, né? Vamos estudar melhor o imóvel antes de apresentar, né? Depois da aula com o Renato. Ô, Renato, e agora,
puxando para o lado de Balneário Camboriú, se tu puderes dar uma dica para nós, o que é que te atraiu na região, por que é que tu escolhesse para vir morar para cá depois de ter rodado aí boa parte do Brasil? O que te traz? Balneário Camboriú é aquele tipo de cidade que você não pode fazer muita propaganda, né? Todo mundo quer. É uma coisa que você se torna aqui quando você mora aqui, é bairrista. Fala, não, pode fechar a porta, não vem mais ninguém, porque é muito legal, né? É muito bom. Você sente já no respirar. Né? Já no respirar mesmo, né? Literalmente, você percebe que é um ar diferente, porque é cercado de montanhas e as matas, né? Então já é um ar mais limpo. E se você perguntar o que mais me atrai, é a energia do lugar. É diferente a vibração aqui, é diferente a energia. As pessoas às vezes vêm, amigos vêm visitar, eles, nossa, mas aqui é diferente, né? Fala assim, é a energia. Eu falei, não, é isso mesmo, tem uma energia diferente aqui. O que é uma energia diferente? Qual a interpretação que eu faço disso? O cara que mora em São Paulo, na capital, ele anda pilhado. Né? Ele anda o tempo todo pilhado. Então, ele tem o sistema dele reptiliano, né? Que é o lado do nosso cérebro que está sempre alerta, ele fica o tempo todo alerta. Então, ele tem que ficar cuidando ali, ó, quem vem vindo atrás, quem vem vindo do lado, ou é o trânsito, né? Então, porque é perigoso. Está sempre sob ameaça, né? Está sempre sob ameaça, justamente. E aqui você perde isso, porque é uma cidade segura, né? Você não vê bandidagem nas ruas, essas coisas. Então, você já reduz esse nível de ansiedade e estresse. Né? Porque uma cidade grande estressa, de fato, as pessoas. Só o simples fato de sair de casa já é estressante. E aqui você reduz isso e se transforma em quê? Em energia. A tua energia não é uma energia do estresse. A tua energia é diferente, já é uma energia de contemplação. Você consegue contemplar a cidade. Você consegue contemplar o mar, né? As matas, os prédios, enfim. Então, isso me atrai, porque eu busco essa qualidade, sabe? Para mim, qualidade de vida é isso. Então, não tem dinheiro nenhum que faça eu sair para um grande centro. São Paulo, Brasília. Comercialmente, eu deveria morar em São Paulo. São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, eu deveria morar numa dessas capitais, comercialmente falando, mas não tem dinheiro nenhum para mim hoje que me faça mudar essa energia, sabe? Que a gente tem. Há quanto tempo tu tá morando aqui já, Renato? Só curiosidade. Vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos. Nós fizemos a mudança para cá na pandemia. A gente, muita gente pra cá. Na verdade, eu conheci Balneário em 2008, que eu vim dar uma palestra aqui. Né? Só que eu vim conhecer Balneário em 2008, foi um dia chuvoso, né? Então não pude nem... Tem bastante aqui dia chuvoso. Tem bastante dia chuvoso aqui. Então não consegui conhecer a cidade em si, né? Foi quando eu pisei pela primeira vez aqui. Depois eu comecei a visitar por conta de amigos que eu tinha que mudaram para cá, e aí eu vinha passar o Réveillon na cidade, né? E aí a gente fica sempre admirando a qualidade, a limpeza, o cuidado com os detalhes que os empresários têm. Você tem uma mentalidade aqui empreendedora onde as pessoas nivelam por cima. É diferente do interior, né? Por exemplo, no interior de São Paulo, onde eu morava, as pessoas nivelavam por baixo. Então, montavam, sei lá, exemplo, um açaí. Não, eu vou montar um açaí pior para vender mais barato. Aí o outro, não, eu vou fazer um pior ainda, né? Não, eu vou montar um açaí numa Kombi, sabe? Então, eles iam nivelando por baixo e competindo com o preço, né? Então, todo mundo perde. Ele perde, o cliente perde. Claro. Aqui você vê, não, aqui é diferente. Você monta aqui um açaí, aí o outro empresário olha e fala assim, bom, eu vou montar um melhor. E aí o outro olha, não, eu quero um melhor ainda, melhor ainda. Então, você vai tendo um nível de competitividade que traz para o usuário, para o morador aqui, esse deslumbre todo. Poxa, é um lugar melhor do que o outro para você, né? Por exemplo, na área gastronômica, né? Então, isso me encanta. E são coisas assim que fazem a gente falar, pô, um dia eu quero morar aqui. E aí, chegou esse dia, né? Eu na época, tinha uma reserva e aí estava lançando aquele empreendimento Lamborghini. Sim. Né? Barra Sul. Na Barra Sul. Aí eu falei, pô, vamos investir.
né? Aí a gente fez um investimento e fez uma previsão. Bom, vai ficar pronto em 2026, então em 2026 a gente muda para Balneário. Né? Esse era o plano original, né? Ficar 5 anos ainda morando no interior. E aí a gente, nesse meio tempo, aconteceu outro fator, que foi a pandemia. Então a gente tinha que ficar em casa, mas a gente não queria ficar em casa. A gente falou, bom, vamos para Balneário, que lá eles não estão com tanto rigor assim. Aí a gente veio, ficava aqui alguns dias, né? Ficava em Airbnb e tal. E aí a gente conseguiu uma outra oportunidade de um outro imóvel para comprar, para morar, já mobiliado. Pronto. Aí a gente comprou esse mobiliado e aí o meu filho ele estava naquela regime online, né? Assistia aula à distância. E a gente ficou um ano, que foi o ano de 2020 inteiro, fazendo aulas à distância. E aí, terminou 2020, a gente teve que fazer uma escolha. Falou, bom, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que matricular ele no colégio, que já estão começando a voltar às aulas. A gente vai matricular em 2021, né? De 20 para 21. A gente falou, vamos escolher, né? Aí a gente escolheu Balneário. Trazer para cá. A gente ficou um ano assim, indo e vindo, né? E a flexibilidade que ele tinha na escola permitiu isso. A gente ficava tipo 15 dias aqui, 15 dias lá. Até que a gente, quando teve que matricular, a gente escolheu matricular em Balneário e foi onde a gente veio e não quer mais voltar, não. E o que eu acho legal é quando tem uma pessoa dando um testemunho desse, como no teu caso, que veio de cidade grande. Porque é muito fácil o camarada vir de uma cidade pequena, do interior, né? E chegar aqui e se deslumbrar. Porque Balneário não é grande, né? A gente está falando aí de 47 quilômetros quadrados. Sim. Mas é o que a gente sempre diz. Tem a segurança e o aconchego de uma cidade pequena com uma rotina de vida de cidade grande. Isso, exatamente. Então, quem vem de uma grande capital, como tu citasse aí, Belo Horizonte, o próprio Rio de Janeiro tem vindo bastante carioca, não sente tanto falta quanto se fosse, por exemplo, eu vou falar da minha cidade natal, então ninguém vai ficar bravo, vou para Blumenau, por exemplo. Chega lá, final de semana é tudo fechado, tu não tem muita opção. Tem um parque para passear, mas comércio fechado, né? Sábado, meio-dia, fecha tudo. Aqui não, tu vai sair de noite, meia-noite resolve jantar, vai ter restaurante aberto. Exato. Né? Final de semana tem as lojas de rua abertas, sábado, domingo. É um shopping a céu aberto, né? Eu gosto. Às vezes a pessoa reclama assim, mas tem trânsito lá. Fala, olha, melhor ficar engarrafado na Brasil do que ficar na linha amarela e na linha vermelha no Rio de Janeiro, meu amigo. É verdade. Né? Não, tem os seus problemas, mas incomparáveis com cidades grandes, né? Sim, Isso sim. Que o pessoal tem que entender, talvez, né? Com certeza. E essa questão do trabalho remoto também facilitou demais, porque tu podes continuar produzindo teus conteúdos. E aqui corre muito aquela teoria do vidro quebrado, né? Se você vê que a cidade não tem pichação, não tem vandalismo, porque ninguém vandaliza. Né? Ou mesmo quando acontece alguma cena assim, a prefeitura vai lá rapidamente e conserta. Por quê? Se eu vejo ali um muro pichado, né, estou dando liberdade dos vândalos irem pichar mais. Se eu vejo uma placa vandalizada, uma lixeira, a pessoa vai ter liberdade de fazer isso com a próxima. Né? Então, é legal esse tipo de mentalidade. E os empresários preservam isso, os moradores preservam isso. Essa coisa do sair com o seu cachorro para passear. Você já vê as pessoas com a sacolinha ali, já recolhe o cocô do cachorro. Tem os dispensers de sacolinha, inclusive, que você põe a tua publicidade lá, se quiser. Né? Então, os dog parks. Isso. Então, eu gostaria muito que essa mentalidade se multiplicasse por todo o país. Claro. Você teria isso, é um conceito de civilização mesmo, de viver de modo civilizado. E as cidades no Brasil deveriam copiar essa mentalidade. As gestões, as prefeituras deveriam copiar essa mentalidade de Balneário, sim. Deveria ser um exemplo para outras cidades também. Ao invés da pichação, deram lugar ao grafite. Então, estimulam os artistas a fazer painéis enormes pela cidade com os grafites lindos. Então, de bom gosto, claro, né? Uma coisa de bom gosto. Aí é arte, né? Aí arte, diferente, vira expressão arte, de arte, né? Realmente uma área destinada a isso, Claro, né? Alocada, claro. com projeto, com intuito, né? Eu lembro nos anos 80, se não me engano é Rudolf, primeiro nome Giuliani, que foi prefeito de Nova York, que implementou essa teoria do vidro quebrado, ou tolerância zero com vandalismo, né? Com vandalismo. Pichavam o metrô e ia lá no dia seguinte e pintava. Já não tinha mais, exatamente.
Bacana. E hoje é fácil, hoje tem até aplicativos que você consegue, você é o usuário, né, você consegue dizer, ó, que tem um buraco na rua, né? Então você vai lá, Sim. a prefeitura já fica sabendo que tem um buraco ali, conserta, né? Exatamente. Hoje daria para levar essa mentalidade para o país inteiro, né? Com certeza. Bacana. E aí a questão do... já fizemos uma propaganda da cidade aqui, agora como é que a gente vai se destacar em redes sociais, as dicas que tu tens, que a gente veio conversando no caminho aqui, tu já desse umas pontuadas ali muito interessantes que a gente acaba passando desapercebido no dia a dia do profissional, como tu falasse, somos vitrines hoje. Sim, sim. Como é que a gente trabalha essa vitrine? Pois é, hoje a rede social é o nosso cartão de visita, né? Então, hoje, quando você vai mostrar o seu trabalho, você geralmente diz assim, olha, não, acessa a minha rede social, acessa meu Instagram. Só que quando você acessa o Instagram da pessoa, que é a principal vitrine hoje, né? Você não diz assim, pega o meu canal do YouTube. Né? A pessoa vai chegar no seu YouTube, só que ela vai assistir um vídeo. Ela primeiro quer ver as primeiras impressões ali suas, né? E as pessoas julgam muito pela aparência. Então, por exemplo, aí eu entro lá no Instagram do Felipe, aí tem lá, ele comeu um sanduíche lá no dogão, aí ele tem a foto do dogão. Aí depois ele levou os filhos para passear lá no parque, aí tem a foto lá dos filhos com canudinho, né, de sunga, alguma coisa assim. Mas aí depois tem uma postagem de um imóvel, né? Mas depois ele posta lá um churrasco na casa da sogra. E aí depois ele posta um outro imóvel. Então fica aquela bagunça. O cliente, ele fica confuso. O que eu estou vendo aqui? Quem é o Felipe? Não sei. Ele é um pai? Ele é um gourmet ou ele é um vendedor? Sim. Então a gente tem que trazer assim, a rede social nossa de uma forma profissional. Bem profissional mesmo, né? E mas eu quero postar da minha vida. Ok, então cria uma segunda. Vida pessoal, você entra nesse Instagram. Quer saber da minha vida profissional? É esse daqui. Então eu acho que essa separação ela é essencial. Isso. Né? Além da estética que a gente está falando aqui, vamos lá. Tu estás falando como um mestre na questão de tudo relacionado à memória e interpretação, porque isso pode causar uma confusão em quem está buscando um profissional. Né? A gente não está falando só de estética, ele está falando também, né, nessa... Isso, você causa um julgamento, né? Eu estava até conversando com um amigo, um grande empresário lá de São Paulo, e ele estava mostrando a rede social dele, e a gente tem um mastermind que a gente participa, né, de autores, né, só de escritores. E aí lá não tem meias palavras, né? Abre a sua rede e vamos falar, né? E aí você fala com o microfone para todo mundo ouvir. E aí eu entrei e falei, o Arthur, né, o nome dele. Falei, Arthur, você é um cara que dá mentoria para grandes empresários, né? Para grandes empresários mesmo. O cara não quer ver o sanduíche que você comeu na semana passada aqui na rede social, nem foto dos filhos. Ele quer ver. Então você tem esse cuidado de separar suas redes sociais, não tomar partido político. Sim. Porque isso aí também eu acho que para quem trabalha com clientes, todo mundo é cliente, é de esquerda, de direita, de centro, não interessa, é cliente. Deixa ideologia para uma outra rede. Você quer falar, o Demi é um malvadão, então você cria lá um outro perfil para você falar de política, sabe? E brigar com os outros. Porque senão você perde, né? Se eu me posiciono aqui como uma pessoa de esquerda, na minha rede social, eu vou perder todos os clientes de direita. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Falando tecnicamente e de Instagram, você tem que colocar uma média de likes que você deseja e colocar uma linha de corte. Por exemplo, toda postagem que eu coloco no meu Instagram... que não tiver mais do que 500 likes, eu arquivo, eu excluo. Tá? Então, por quê? Porque senão a hora que a pessoa entra, você tem que deixar sempre as mais relevantes. Não é só fixar, que tem aquele lance de fixar as principais. Mas também você tem que, abaixo delas, deixar as que foram mais relevantes ali para você. Então, e aí vem uma coisa do ego de muita gente, né? Nossa, mas ficou tão bonita essa foto, eu vou arquivar ela, eu vou excluir. Não tem esse problema. Desapega. Vai lá e exclui. Realmente é uma das coisas, né? Quando a gente entra,
Oh, mas ninguém deu bola, assim. É normal, né? A rede social Isso. leva a isso, né? Então, mesmo que você tiver que apagar umas 1000 publicações, Tu vê. só deixa ali no topo do seu... Porque as pessoas também, quando entram na rede social, elas não vão até o final. Não. Na sua linha do tempo, ver o que você fez lá em Às 2019. vezes tem alguma coisa bem legal lá. Eles vão pegar Perdido. as primeiras só, ali vai, a partir daquilo eles vão te julgar ali, emitir um julgamento, né? Então você deixa ali as 9 primeiras, sempre as que deu, no meu caso, tá? Eu coloco acima de 500, se trouxe seguidores, e acima de 1000 curtidas se não trouxe seguidores, mas deu engajamento. Tá. Tá? Então você vai ver lá no meu Instagram, se você entrar, você vai ver que tem ali as primeiras postagens. Eu deixo ali mais ou menos uma semana. Tá? Aí daqui uma semana eu pego um dia lá só para fazer esse pente fino. Bom, essa aqui deu muito pouco curtida, mas deixa eu ver aqui nos insights. Opa, mas ele me trouxe aqui tantos seguidores. Então ela vai ficar porque ela é uma publicação que traz seguidores. Ah, se justificou. Essa fica, né? Legal. Essa próxima aqui, olha, essa aqui deu... não trouxe tanto seguidor, mas deu muita curtida e engajamento. Então, ela fica porque está engajando, né? Essa terceira aqui, olha, não deu nem curtida nem trouxe seguidor. Arquivo. Ah, mas era uma foto bonitinha. Dane-se. Estamos falando de uma vitrine, como tu bem colocaste. De uma na vitrine. loja, se tem uma mercadoria que o pessoal olha e não entra para comprar, É uma vou ótima, tirar, né? ótima analogia. não é? Né? Vou Uma botar vitrine. uma que tem apelo, que puxa Exatamente. o cliente para dentro da loja. Isso, lá você põe a mercadoria que o pessoal gosta de olhar. Exatamente. Boa, pô, essa aí eu não fazia ideia. Vou começar a aplicar. Você já. faz essa Dá limpeza. uma olhada tem que no dar. caminho de casa aí já vamos... Sim, mas é importante fazer, porque é a lógica do algoritmo e a lógica do ser humano. Sim. Se todo mundo está curtindo aquilo, eu vou deixar mais daquilo. Tá certo. Né? Se ninguém curtiu isso aqui, por que eu vou deixar? Perfeito. É um raciocínio Né? óbvio, mas a gente... O óbvio precisa ser dito. Então a gente faz muito teste que assim, legal. nesse sentido, né? Aham. E tu já tens, além de tudo isso, do algoritmo que é algo lógico ali, mas tu já tens... O comportamento humano, o comportamento né? humano, como é que funciona a cabeça de quem tá buscando ali. Porque se tu deixa só coisa feia ali na sua timeline, a pessoa vai entrar ali e fala, Ih, esse cara não tem nada a ver, né? Ninguém Não me olha, conectei ninguém- com ele, Boa. né? Show. Falando nisso, a gente vai deixar aqui no descritivo todas as tuas redes sociais também, para quem ainda não conhecia, que está vindo através da gente aqui. Legal, prestigiar legal. lá e aprender bastante, né? E tem um livro também, ó, para você de presente aqui, ó. Veio o presente. O pessoal que tá vendo é o Cérebro com Foco e Disciplina. Justamente o que tu falavas ali de ter do que é o foco, né? E a disciplina. Vamos buscar isso aqui. Esse livro aqui, ele é um dos... Eu tenho 11 livros escritos, né? Publicados. E esse aqui é um dos long sellers, né? Nossos aqui. Já estás São 10 anos? São 10 livros. A minha carreira, meu primeiro livro eu lancei em 2002. Olha só. Chamava Branco na Memória. Olha só. E de lá para cá foram 11 livros escritos. 12 escritos, na verdade, 11 publicados, né? Aham. E agora, para o próximo ano, vou tentar lançar mais 2 livros, Que bacana. né? Tens tranquilidade para buscar o teu ócio criativo aqui? na Sim, região, aqui, tá mais- exatamente. mais aqui, tranquilo, né? Aqui a gente busca, né, ter mais tempo para poder trabalhar conteúdo, né, trazer conteúdo para as pessoas. Isso é importante. E esse aqui tu falavas que já está na 22ª edição. Chegou na 20ª edição esse livro. 20ª. Isso. São 10 anos de publicado esse aqui. De publicado. Muito Ele é um chamado long seller, né? Tem o best seller. Aham. Quando você lança o livro, ele entra na lista dos mais vendidos, é um best seller. Aham. Só que nem sempre esse livro se mantém. Pode pegar num período curto ali, deu aquela estourada. Geralmente, a maioria dos livros você pega só no lançamento. Lançou, dá aquele boom, né? Aí pega a lista, então virou um best-seller, legal. Mas depois é aquele voo de galinha, né? Ele vai descendo. desaparecendo, até desaparecer e a editora para de imprimir. Aham. Né? Esse aqui não, já está há 10 anos sendo reimpresso. Tu vê. Né? Então já está na 20ª edição. Que show. Assunto relevante, atemporal. Né? Vocês fazem revisões, atualizações? Não, esse livro aqui a gente está conversando com a editora de fazer uma adaptação nele já para
renovar o texto, já são um texto com 10 anos, né? Inteligência artificial nem Isso, existia ainda. exatamente, para eles lançarem uma nova edição dele. Aham, Né, e trazer para o público uma novidade, uma capa diferente e tal. legal. A capa, tudo se manteve nesses anos. Isso, a capa se mantém. A capa, o título, né? Agora, se for vir uma nova edição, eles podem mudar, né? A capa. Atualizar. Paginada. Show. Muito bom. E a gente falando em inteligência artificial. Tu citasse o exemplo ali do camarada que está a vida inteira preso no trabalho, na rotina e não busca crescer. A gente sabe que é seriamente corre o risco de se extinguir uma profissão dessa, né? E se a pessoa não se aprimora, ele vai morrer junto com a profissão dele. Vai desaparecer. O que a gente tem? Lógico, são excelentes ferramentas, inteligência artificial, automação, mas a gente tem aquele receio da revolução das máquinas. Ali. Teve esses dias uma situação na China, não sei se tu visse isso, de um aspirador de pó que comandou outros na loja e puxou para sair. Ligou todo mundo. Ligou, tu viu? Sim, quando é invadido, né? O hacker consegue... Hackeado. Então, são situações assim que, cara, não dá para ignorar que possam acontecer, né? Eu vi essa semana de um tipo desses chats da vida que o estudante foi fazer um trabalho de faculdade e o chat falou para ele, faça um favor à humanidade, morra. Estão tendo que revisar, foi do Google, inclusive. Você não contribui em nada, você polui o meio ambiente. Quer dizer, então é da gente pensar seriamente sobre isso também, de entregar a nossa vida toda para uma inteligência artificial, né? Vamos deixar de preguiça. Ainda é uma nova filosofia, na verdade, que vai ter que surgir para discutir esse novo ambiente que a gente vai viver, onde você tem uma inteligência artificial ditando, na verdade, as regras da tua vida, te sugerindo. Por exemplo, quem é que não diria que, por exemplo, um Waze, não existe um algoritmo ali para te levar estrategicamente por uma rua onde tem um grande patrocinador deles? Né? Então, sendo que tu podes patrocinar, né? Tanto o Google Maps quanto o Waze. Exatamente. Tu pode botar o teu comércio ali. Você pode botar o teu comércio. Então, tudo isso a gente tem que ser questionado, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vai ser muito bem utilizada e aproveitada por pessoas que querem buscar mais produtividade. E isso é muito legal, mas agora eu estou buscando produtividade para quê? Com qual finalidade? Para eu conseguir mais tempo. E mais tempo para quê? Aí vem essa questão do ócio. Então, muita gente vai usar a inteligência artificial para ganhar tempo, para ficar de boa. Uhum. Né? E tem gente que vai ganhar mais tempo para poder aplicar a inteligência dela em outros projetos. Então, estou tirando isso da minha frente, estou automatizando para eu poder focar aqui em coisas mais importantes. Então, nesse sentido, ela é bem-vinda. O que eu acho é que a grande massa da população não está preparada para usar esse tipo de mecanismo. Você pega, por exemplo, eu sou programador de formação, não sei se você sabe. Não só de mente. Não, eu sou programador de computadores, né? Sou formado nisso. Então, quando eu olho um aplicativo, eu olho o aplicativo por dentro. Uhum. Quando eu uso um joguinho ou uma rede social, eu sempre tento pensar como o algoritmo foi desenhado ali. Uhum. Então, por exemplo, um algoritmo de rede social ele tem um looping infinito. O cara foi muito gênio quando ele criou o looping infinito. Né? Então, você nunca vai parar e você nunca vai repetir conteúdo ali. Uhum. Né? E isso vicia. Eles já entenderam que isso aí ele secreta dopamina no teu cérebro. Você sente prazer por novas descobertas. Por que prazer? Porque você descobre uma coisa nova, fala, nossa, olha aqui, Felipe, você já viu esse videozinho aqui? Manda para todo mundo. Então, existe uma recompensa cognitiva quando você... E os programadores sabem disso. Então, você pega ali um joguinho, né? Porque qual é o grande objetivo de um algoritmo? É manter você dentro da plataforma. Sim. Esse que é o jogo. É retenção. Então, eu sei que o Felipe está ali jogando aquele joguinho do Candy Crush, né? Aquele joguinho dos docinhos ali. Hoje tem outras variações. E ele começa a perder. Aí ele desistiu, fechou o aplicativo. Aí ele fica ali uma semana sem abrir o aplicativo. Aí o algoritmo, quando ele volta, o algoritmo vai dizer assim, pô, ele já está aqui há uma semana sem abrir o aplicativo, depois de ter tentado 50 vezes passar de fase e não conseguiu. Vamos dar umas balinhas para ele. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para ele agora
umas balinhas a mais, diferente, para ele poder passar essa fase. Aí o Felipe vai lá, depois de tentar 500 vezes, ele vai, conseguiu vencer aquela barreira. Injeção de dopamina no Felipe. Olha só. Que gostoso, eu sou foda, né? Aí ele vai lá Fez o Candy Crush. e começa a jogar de novo a próxima fase, até ele começar a travar de novo. Então, se eu fosse um programador de um algoritmo, eu usaria essa lógica. Agora, quem é que diz que já não está sendo usada? Sim. Né? E o mesmo vale para os joguinhos de azar. Né? O Demian pôs lá R$1. Deixa eu fazer o Demian ganhar R$1. Aí ele ganhou R$2. Opa, tô com sorte hoje. Aí ele vai lá, põe mais R$1, ganha mais um. Aí ele faz você ganhar 10 vezes até você multiplicar. Então aí eu escreveria a linha de programação assim, ó. Quando ele apostar 1000% da aposta inicial, eu vou fazer ele perder. Né? E aí você foi lá, colocou R$20. Aí você foi lá e pum, o joguinho ganhou. Você entendeu? Então é muito fácil programar isso. E continua funcionando, né? Desde muito antigamente, vai lá, desde cassino, desde aquela brincadeira de rua da bolinha no copinho. Porque você usa o exercício da dopamina e aí da frustração, você quer vencer, agora você quer recuperar aquele dinheiro e fica nessa dependência eterna, né? E histórias não faltam, do cara tá ganhando, tá bem, não saber a hora de parar e acabar saindo devendo mais do que tinha apostado no início. Exatamente, por isso que acho que toda criança deveria ter uma aula de programação de computadores. Deveria ir para esse mundo para não ficar ali um zumbi, né? Um zumbi social ali que fica ali o tempo todo refém daquele negócio, né? Porque a ideia inicial seria essa, né? Da automação, digamos, lá com os robôs antigamente nas fábricas de automóveis, era usar simplesmente para operações de risco, né? Que poderiam ser substituídas por máquinas, que é muito, muito mecânica mesmo. Então, para que deixar um camarada ali que tem raciocínio, você pode correndo colocar risco um de robô se ferir e tudo mais? Bota numa função que exija mais, né? E hoje, infelizmente, está acontecendo que estão realmente tomando conta, né? Por conta, acho que, de preguiça e desleixo, né? Na realidade, a automação a gente vê em produção o agilidade, quanto rende, né? Então, o funcionário tem dias que não pode ir, dá dor de barriga, fica doente, a máquina está todo dia ali, né? Sem Produzindo. Existe uma preocupação em 1900, no ano de 1900, você demorava para carregar um navio no porto. Você precisava de 1.400 homens, né, para fazer esse... Então, você vê, muita mão de obra, Sim. né? Hoje, 7 homens fazem esse trabalho. Tu vê. Por quê? É tudo automatizado. Então, esses 1.393 homens, eles perderam seus postos. Os que não estudaram. Né? Perderam seus postos. Então, hoje, você pega que 97%, 98% da população no mundo, ele tem um nível cognitivo que chama nível cognitivo 1, que é o chapeiro do McDonald's. Né? Esse cara, ele vem ali, ele pega o hambúrguer, a única missão dele ali, ele tem que pegar o hambúrguer e virar, aí a hora que ele atingir um certo padrão ali, ele vai pegar esse hambúrguer e vai colocar ali. Esse é o trabalho dele. É isso. Se você colocar assim, não, você tem que colocar 2 gramas de sal nesse hambúrguer, né? E depois colocar esse outro tempero, ele já não dá conta, porque o nível cognitivo dele não dá conta de fazer mais do que isso. E aqui você está numa faixa de 97% da população. Não que não possa evoluir. Eles podem evoluir, eles podem melhorar, só que eles não estão procurando isso. Não está tendo essa educação para aprender a ser um autodidata, aprender sozinho, porque a escola machucou muito as pessoas no passado. Né? Desde a forma como utilizou, até a complexidade de não ter professores preparados para ensinar o complexo, sabe? Tem muita coisa que vem acontecendo para chegar no grau que a gente está hoje, né? Então tem muitos adultos que carregam traumas mesmo, tá? Literalmente, traumas do período da escola. Né? E vale para todas as outras profissões, mas justamente essa questão de ter uma situação automática, de não buscar
Aí vamos falar de proatividade. Uma pessoa dessa não tem a menor noção do que é uma proatividade, o que ele poderia sugerir para melhorar o processo ali dentro. E como a gente falou antes, a régua é tão baixa que hoje qualquer um que faça o básico já é considerado muito bom, e se a pessoa der um passo além, já vira chefe, né? Sim, já sim, vira líder sim. ali, então... A boa notícia é que hoje, como nós temos voz, um programa como esse aqui, olha quantas pessoas está impactando, né? E às vezes a gente está chegando essa mensagem para pessoas que começa a virar a chave. Falou, pô, é verdade, eu sou assim. Nossa, mas então eu vou dar um exemplo aqui, bem simples. Se você lê 20 páginas por dia de um livro, tá? 20 páginas apenas, todos os dias, você estará lendo uma média de 50 livros por ano. Essa é a média, né? Dado o tamanho padrão do livro no Brasil, o número de páginas, 20 páginas por dia, 50 livros por ano. Você acha que você se torna uma pessoa melhor depois de ler 50 livros? Certeza. Na verdade, você não se reconhece mais. Você olha lá para o passado, né? Há um ano atrás, e fala assim, nossa senhora, como eu mudei, minha cabeça mudou, minha visão de mundo mudou, me sinto mais inteligente, me sinto mais capaz, me sinto mais corajoso, me sinto mais preparado. Ah, Renato, mas eu não tenho tempo de ler 20 páginas. Ok, leia 10 páginas, estará lendo 25 livros por ano. E que tempo tem, Não. né? Larga um pouco o celular, na hora Não, que mas vai no banheiro, na hora que está no ônibus, qualquer situação. Não, mas tem. 10 páginas é muito, porque você não conhece a minha vida, eu só consigo 5 por dia. Ok, leia 5 páginas. E 5 páginas é isso, ó. 1, 2, virou 3, 4. Se tiver um desenhão aqui, melhor ainda. Rende mais. 5. Significa que você vai ler 12 livros por ano. Um por mês, né? Então, não dá, assim, quem quer faz, quem não quer arranja desculpa. Perfeito. Tá? Hoje você consegue mudar a tua vida, e eu sou um defensor da leitura, que você tem que mudar a tua vida pelos livros. Porque um livro, quando ele é construído, existe um processo de pesquisa, existe um processo de construção de textos, são textos bem pensados. O livro é diferente daquele... Vamos lá, tem influenciadores na internet que falam que escreveu 45 livros. Né? Eu conheço e sei que não escreveu nenhum. Ah, ele joga lá na inteligência artificial, manda fazer um e-book, publica e diz que ele escreveu. Eu sei porque eu conheço essa galera. Mas um livro, quando ele é bem feito, lançado por uma editora conhecida, uma editora de renome nacional, tá? Ele tem ali todo um processo de aprovação. Então, a editora ela aprova o texto, aprova a pesquisa que você fez. Ela sempre quer que você indique a bibliografia, de onde você tirou aquelas ideias, para ver se você não está viajando. Tem as referências. As referências. Então, se você quer transformar a tua vida, transforma através dos livros, porque é a melhor fonte. E como eu disse aqui, não é muita coisa. 5 páginas por dia. Você lê 12 livros por ano. Só que a vantagem é que esse prazer de aprender pelos livros ele é crescente, porque você começa a ler, você começa a aprender, você quer mais. Verdade. Quem coloca uma meta de 20 páginas por dia, não fica em 20 páginas. Ele sempre lê um pouquinho a mais, sempre quer avançar, ele sempre quer saber o final da história. Então, ele vai começando a criar o hábito da leitura. O hábito da leitura ele vai sendo consolidado, assim como o hábito de escovar os dentes, assim como o hábito de tomar banho. Chega um momento que você vai dizer assim, poxa vida, eu tenho que ter a hora da leitura. Você vai criar a hora da leitura ali no seu dia. Eu tive um ensinamento de um mestre de artes marciais que falava, porque era uma preguiça a gente ir para uma academia, e ele falou, você tem que se esforçar nas primeiras 60 vezes. Que se você repetir um comportamento por 60 vezes, ele vira um hábito. Aí já está assimilado e aí flui mais fácil. E um exemplo bem simples, que eu acho que todo mundo já assistiu um vídeo de um almirante, se não me engano, da Marinha, palestrando numa formatura, ele era um paraninfo, e dizendo que a primeira missão do dia tem que ser arrumar a própria cama. Que a partir do momento que tu sai do teu quarto até para tomar o teu café, mas já deixou tua cama arrumada, teu cérebro, tu melhor que ninguém aqui vai poder confirmar isso, já pode te trazer essa informação de que a primeira missão eu cumpri. Então vamos para as próximas. Tu já levanta da cama com uma conquista, né? Sim. Aí vem a dopamina, vem a questão de... Antes de quebrar minha mão, né? Que eu quebrei a mão aqui. Eu era crossfiteiro, né? Eu gostava muito, tinha um box muito legal onde eu morava. E aí eu pergunto, que louco
acorda de manhã, feliz da vida, coloca a roupa e vai correndo. Não é de carro, não. Vai correndo fazer crossfit. Sendo que você sabe que lá tu vai levar uma surra, né? Só a pessoa que adquiriu o hábito. Exatamente. É o hábito que faz isso. É o hábito que faz você levantar com empolgação, com vontade. Por quê? Porque você sabe que depois de concluir, né, um UD de CrossFit, você vai ter uma injeção ali de serotonina, né, de endorfina, de todos os neurotransmissores, aí, os hormônios, né, do prazer, da realização, da recompensa serão secretados ali, você se sente muito bem. E aí no dia seguinte você quer mais daquilo, mais daquilo. Então eu comparo sim o CrossFit com a leitura, é a mesma coisa. Você começa a ter o prazer em aprender, você quer mais disso. Então todas as pessoas super bem-sucedidas e super ricos que eu conheço, todos eles têm um hábito em comum. Eles leem muito. Eles gostam de aprender. Eles criam empresas, eles criam equipes, eles criam times que façam o serviço para que ele tenha tempo livre. Não é para ficar na praia, não é para ver Netflix, eles fazem isso sim e tá ok, mas é para ter mais tempo livre para aprender, para conversar com pessoas, para fazer network, tá sempre aprendendo, para ler mais livros. Então essa que é a graça toda, né? E se aplica da mesma forma do lado inverso, que vai te prejudicar. O camarada que tem essa disciplina para sair, né? Só ou para viver em balada, ou para uso de droga, para uso de álcool, quer dizer, acaba virando um hábito também, só que é destrutivo. Então, por que tu não podes, né, ter esse prazer de recompensa com alguma coisa que realmente vai te edificar, que vai construir na Exato. Na verdade, todo hábito tóxico, negativo, ele é construído a partir de uma fuga. Qual que é a melhor definição de procrastinação que eu já li, foi num livro chamado 5 Segundos, tá? Que a autora diz o seguinte: a procrastinação é o medo de enfrentar situações estressantes. Então, toda vez que você tem medo de enfrentar uma situação que você sabe que vai causar uma dor ou um estresse, você procrastina. Aí você procrastina em quê? Tem várias formas maravilhosas de procrastinar. Você pode dormir, você pode tomar um sorvete, pode arrumar a gaveta, você pode comer um doce, você pode ver série, você pode ver rede social, pode jogar um joguinho. E aí, se você analisar o pano de fundo dessas fugas, está o quê? Você está evitando uma situação de confronto. Você vai confrontar com alguma coisa difícil de fazer. E é difícil de fazer por quê? Porque você não se preparou. Se você não se sente preparado, você vai, então, procrastinar. Fugir da briga. Porque quem sabe fazer, né? Quando você diz, isso aí é fácil, eu resolvo num telefonema, isso aí eu resolvo de uma... Né? Você vai lá e resolve facilmente, você não procrastina coisas fáceis de fazer. Você sempre procrastina coisas que são difíceis para você. Então, desde ir a uma academia, ler um livro, fazer um curso, estudar... Porque num primeiro momento você vê aquilo como um obstáculo de algo que vai causar dor, sofrimento. Só que se você não começar, se você não tiver uma conversa de adulto com você mesmo, né, você não vai ter disciplina para chegar até o final. Sim. Ver lá na frente, né? Já visualizar Exatamente. o resultado. Visualizar o resultado, justamente. Renato, a gente vai chegando ao final aqui desse papo. Pô, fantástico, muito bom. Queria te pedir tuas considerações finais e que tu faça aqui a tua divulgação, de repente, do que vem pela frente aí de curso ou de mentoria. Fica à vontade. Legal. O pessoal que quiser conhecer, eu tenho 10 livros publicados, tá? Entre eles o Cérebro com Foco e Disciplina. E para me encontrar é fácil, é só colocar Renato Alves numa Amazon, por exemplo, ou numa livraria. Você encontra todos os meus livros ali para você adquirir. E também no meu perfil do Instagram, você tem ali o renatoalves.real. A pessoa entrando no Instagram, a partir dali, ela consegue ir para o YouTube, consegue falar comigo pelo WhatsApp, consegue conhecer meus cursos online. Nós temos cursos online ali para todos os tipos de memórias, né? De 8 a 80 anos. Legal. E situações de concurso público até performance no trabalho. A gente tem cursos em todas essas áreas. E agradecer a vocês também por essa oportunidade de abrir esse canal aqui para nós trazermos esse trabalho, para poder divulgar para as outras pessoas. É um grande prazer. Uma honra para nós te receber aqui. Exato. Esperamos aí que mais para frente a gente, de repente, vai trazer alguma outra situação inusitada
inusitada aí. Sim, será um prazer. Agradecer o aprendizado, né, Renato? Muito obrigado mesmo por ter vindo. Sei que a agenda não deve ser tão simples, mas obrigadão É um prazer. E para você que está aí, deixar nosso agradecimento, pedir aquele joinha aí no final do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para saber das novidades. As redes sociais do Renato, todas aqui colocadas no descritivo também, se quiser acessar ali, entra lá, vai estudar mais, vai entender mais sobre o que a gente falou. E sempre chegando aqui no canal para beber limpo na fonte, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Agradeço imensamente pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu, até a próxima, pessoal. Ei, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência, que é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades.